Agora são 11h05, por 62 votos a 2, o Senado aprovou o projeto de lei que prevê o fim da saída temporária de presos em feriados. A matéria agora vai passar por uma nova votação na Câmara e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o deputado federal Alberto Fraga, do PL, do Distrito Federal. Deputado, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês. Deputado, bom dia. Queremos sua avaliação, então, sobre a aprovação no Senado pelo fim da saída temporária dos presos, dos detentos. Então, é um projeto já antigo. Eu me recordo que em 2005 nós tivemos a primeira votação. Depois esse projeto foi arquivado. Retornamos com esse projeto na Câmara Federal e na legislatura passada foi aprovado. E no Senado foi aprovado a semana passada por 62 votos a 2. É uma margem de votação muito ampla e que nós temos certeza que estamos no caminho certo. Nós não podemos mais aceitar que criminosos saiam das prisões para matar nossos filhos nas ruas. Nós não podemos mais aceitar que, a título de cumprir um benefício que seria para visitar a família, para tentar se ressocializar o preso, reintegrá-lo à sociedade, ele saia para cometer crimes. É o que está acontecendo. Quando ele sai do presídio hoje, ele já sai com uma encomenda do líder da facção criminosa para ele matar fulano, matar Beltrano. Então, a gente tem que acabar de uma vez por todas com esse benefício. Agora, no entanto, a emenda que um senador fez, ela é plausível, porque permite a saída apenas para aqueles criminosos ou detentos que estão estudando. Aí eu acho válido, porque é uma forma da pessoa se reintegrar à sociedade. Mas antes, não. Antes, infelizmente, a gente ouve pelas notícias de vários crimes que estão cometidos por criminosos que estavam no saidão ou na saidinha. Isso é inadmissível na época de hoje. Deputado, como disse a Paula, 62 votos a 2, no Senado, então é um número totalmente expressivo mesmo. E esse é o sentimento, aí, pelo que o senhor pôde apurar, da Câmara também. Quer dizer, a ideia da Câmara é abraçar esse projeto, votá-lo com celeridade para que ele possa ser colocado em prática. Então, o senhor sente que hoje existe também uma pressão da opinião pública neste sentido e a Câmara vai caminhar rapidamente nisso? Eu não tenho dúvida disso, Paulo. Eu já conversei pessoalmente com o presidente Arthur Lira. Ele tem interesse em colocar o projeto em votação. Vamos requerer a urgência deles para o plenário. Ele não precisa passar nas comissões, que já passou em todas as comissões e foi aprovado. Então, nós temos a expectativa que na próxima semana a gente já vote esse projeto. É uma demanda recorrente da sociedade. A sociedade não entende o porquê de quando, em datas festivas, ao invés da gente comemorar o Natal, o Ano Novo, com tranquilidade, é sempre uma inquietação, porque o Estado coloca nas ruas milhares de criminosos e, lamentavelmente, alguns deles praticam os crimes, e muitos não voltam. Está faltando critérios para escolher esses detentos que precisam, que têm direito a essa saidinha. Na minha opinião, quem conhece o comportamento de um preso é o diretor do presídio. Mas o que acontece hoje, de acordo com a lei de execuções penais? Quem concede a soltura é um juiz, que despacha sem saber absolutamente nada sobre o comportamento do preso. Quando o juiz dá o despacho, ele concedeu esse despacho num ar-condicionado sem conhecer a vida pregressa do preso ou o comportamento do preso dentro dos presídios. E isso dificulta realmente a situação, o combate à violência nos tempos de hoje. Eu digo o seguinte, não tem preso bandidos novos nas ruas, não. Os bandidos que a polícia está prendendo ou deveriam estar presos, ou está na condicional, ou está num regime semiaberto, ou está na saidinha ou no saidão. Então, são pouquíssimos os casos de que você prende alguém, que a polícia prende alguém e essa pessoa não tem passagem na polícia. Ou seja, a polícia no Brasil está enxugando gelo. Cristiano Vilela também participa da entrevista com a gente. Vilela, sua pergunta.
Deputado, bom dia. Nós tivemos declarações nos últimos dias, deputado, dizendo que a aprovação do fim da restrição da saidinha poderá acabar levando a movimentações, motins em presídios, que os detentos poderão se manifestar com relação a isso. O senhor entende que o poder público deve se intimidar com relação a esse tipo de situação? Qual que é a sua posição sobre isso? De forma alguma, Vilela. Eu acho que o poder público tem que se impor. E o sistema prisional hoje está desmoralizado no Brasil exatamente por frouxidão do poder público. O preso tem os seus direitos, tem que ser preservado os seus direitos, um tratamento digno. Agora, ele tem os deveres. Acima de tudo, os presos têm dever. E um dos deveres é não fazer rebelião, motim. É aquela velha história, o cara queima os colchões, deixa ele dormir no chão. Qual é o problema? Por que o Estado tem que estar sempre repondo uma coisa que eles destroem por conta própria? Então, eu acho que pode até haver esse zum, porque hoje o crime organizado está verdadeiramente organizado. E uma coisa que eu acho lamentável, eu fui presidente da CPI do sistema prisional, detectamos coisas absurdas. Eu trago o exemplo maior com relação a tratar presos, o que foi feito em El Salvador. Não vou dizer que o Brasil tem essa competência de criar um presídio para colocar 40 mil presos, foi o que foi feito em El Salvador. Agora, a consequência é que nós pegamos um país que era um dos mais violentos do mundo e hoje é um dos mais seguros do mundo. Então, são coisas que o Estado tem que se manifestar. Não tem como continuar permitindo tomadas dentro das celas, visita íntima, esse excesso de benefícios. O preso tem que cumprir o que está na lei de execuções penais. Agora, se tiver os motins, é obrigação do Estado conter esses motins e essas rebeliões. Vai fazer rebelião, tudo bem, não vai ter mais visita durante tanto tempo. Eles têm que entender que quem manda é o Estado e não um Estado paralelo, como infelizmente a gente está percebendo. Deputado, a gente falou bastante aqui no Jornal da Manhã de hoje sobre essa ressocialização dos presos, né? Se é importante, se não é importante. Queria sua avaliação também, se falta um equilíbrio relacionado a essa ressocialização desses presos. Uma das propostas dessa medida da saidinha dos presos, inclusive, é que alguns deles possam sair para estudar em regime aberto, caso a sua sentença ali, o que ele cometeu não seja um crime violento ou um homicídio. Queria que você falasse da importância dessa saída também. É necessário na sua avaliação? É necessário. Eu acho que essa saída permitida para o criminoso, para o detento estudar, é uma forma da gente ressocializar o preso e reintegrá-lo à sociedade. Agora, quem está estudando não pode ter cometido crimes hediondos, como se acabou de falar. Então, tem algumas regras que precisam ser cumpridas. Com relação à ressocialização, queria dizer para vocês que hoje, de cada 10 presos que deixam os presídios, 7 a 8 retornam para os presídios. Por isso que eu usei a expressão enxugar gelo. Não tem como você continuar com um sistema prisional que não ressocializa. A reincidência é muito alta. Então, quando a gente fala em colocar o preso para trabalhar, não é para colocar mão de obra escrava, não. É para dar uma oportunidade. E aqui vai um dado muito importante que eu colhi durante a CPI do sistema prisional. No final da visita, eu visitei quase todos os presídios no Brasil, eu perguntava aos presos, olha, vamos trocar de lugar. Se vocês estivessem no meu lugar, o que é que vocês fariam? Gostariam que eu fizesse? A resposta era unânime. Queremos trabalhar. É a única forma, é o único caminho de você reintegrar esse criminoso à sociedade. Agora, tem aqueles que se recuperam e tem aqueles que não tem jeito mesmo. Quando você pega um criminoso que matou por causa de R$10 e quando você vai entrevistá-lo, ele diz que não está arrependido, esse cara não vai se recuperar. Mas, mesmo assim, deve ser dada a oportunidade para ele. Agora, o trabalho é o caminho principal para você reintegrar um detento à sociedade brasileira.
Bom, nós conversamos com o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, sobre, enfim, a aprovação, né, do fim da saidinha dos presos. A gente aguarda mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero te agradecer também pela participação, deputado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.